Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Essa é uma aula mista. A primeira metade ela é comum, seja no YouTube quanto no Outspoken Marketing na prática, e a segunda metade é apenas para os assinantes do OMNP. E aqui aproveito o momento para avisar que a partir de 1º de janeiro de 2025, o OMNP será reajustado de R$ 79 para R$ 99 por mês. Faz 8 anos que eu tenho o Outspoken Marketing, nunca ajustei o preço. Vocês sabem que eu moro fora, o dólar subiu 43% desde então, teve inflação e custa bem barato já. Então eu preciso ajustar esses pontos. A boa notícia é que para quem já é aluno, enquanto mantiver a assinatura, nada muda. Absolutamente nada, você vai continuar pagando R$ 79 por mês, e todo mundo que entrar até o 31 de dezembro também vai continuar pagando só os 79, tá? Se mantiver, obviamente, a mesma assinatura. Então, para os novos entrantes, a partir de 1º de janeiro é quando o preço será reajustado, tá bom? E qual que é o meu objetivo aqui com essa aula de hoje? A gente vai falar sobre uma metodologia, uma aplicação matemática chamada Fast Fourier Transform, ou FFT, que no bom português é a transformada rápida de Fourier. Tá? Quem já é aluno do OMNP, a gente já trabalhou com Fourier, se não me engano aqui no canal também no YouTube eu já falei sobre isso, mas para a gente dar uma repincelada, tá? Porque o objetivo da aula é eu dar para vocês a ferramenta na qual vocês possam ser capazes de fazer uma análise desse tipo que está aqui em cima, tá? Nesse gráfico que está aqui exposto. Então, o que é essa análise aqui? Essa linha verde é a previsão da série simulada por Fourier, com a análise de frequência. A série de baixo, naturalmente, já é o próprio Ibovespa, que é o nosso ativo aqui no caso. O azul foi quando eu tenho um aumento no valor da previsão simulada, então o gráfico fica azul, e quando eu tenho uma queda, o gráfico fica vermelho. Então você vê que ele é bem legal para traçar o quê? Os ciclos que a gente tem ali no mercado. Então o objetivo aqui não é exatamente pegar ali o fundinho e pegar a máxima, que é diferente do OMQS, tá? O nosso objetivo aqui é a gente conseguir identificar os ciclos, porque muita coisa pode ser feita, tá bom? E isso que está aqui na tela é só, obviamente, o período de teste, então não tem nada aqui de in sample, é tudo out of sample neste caso, tá bom? Então, para a gente só ter aqui uma revisão, tá, da transformada rápida de Fourier, imagina o seguinte, imagina que nós temos um sinal, tá? Aqui o preço do Ibovespa é um sinal, a volatilidade pode ser um sinal, a variação dos retornos pode ser um sinal, tudo que você tiver ali, é um sinal. Esse sinal, ele é representado, o que a gente chama, no domínio do tempo. Lembra, pessoas, domínio é o eixo X, tá? O domínio de uma função é o eixo X, a imagem é o eixo Y. Então, no eixo X, onde nós temos o domínio, ele é chamado domínio do tempo, porque você mede um sinal, você amostra um sinal, você tem o acompanhamento daquele sinal no tempo. Então, aqui no nosso caso, são os dias, horas, depende do período que você estará aí fazendo a sua análise, certo? O que faz a transformada rápida de Fourier? Ela vai justamente transformar esse sinal, a palavra correta é decompor esse sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, no seu eixo Y, você não mais terá o tempo, você terá a frequência, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz e assim sucessivamente. Consequentemente, o seu eixo Y também muda, porque no domínio do tempo, no eixo Y, nós temos o valor do preço. No eixo Y, quando nós estivermos no domínio da frequência, tá? Você tem ali aquilo que a gente chama de amplitude de sinal, tá? Que é a intensidade que você tem aquele sinal. Então, se você pega, por exemplo, provavelmente estou enganado, mas se você pega a nota lá
Se eu não me engano, é 440 Hz, alguma coisa desse tipo, quem sabe aí me corrige. Tá? Aquilo ali, tá? Na frequência, quando o seu X for 440 Hz, você vai ter um valor ali determinado, tá? Para aquela nota lá. Entendeu? Nota lá, mas é o lá, né? Enfim. Então, você pode justamente pensar dessa forma, porque esse é o conceito. E para que serve, tá? A transformada rápida de Fourier, ela é uma alternativa da transformada de Fourier, só que de uma maneira muito mais otimizada e eficiente computacionalmente, tá? E ela serve para análise de séries temporais, principalmente para você identificar tendência e ciclo, na parte de áudio e som, processamento de imagens, diagnóstico de saúde. Então você pode analisar, por exemplo, um ECG, um eletrocardiograma. Então você tem ali o sinal no tempo, você tem isso na frequência e você consegue ter justamente uma visão melhor daquilo do seu coração. Então esse é um ponto importante. Você consegue identificar padrões que existem, presta atenção nisso, identificar padrões que existem, mas que não estão visíveis no domínio do tempo, porém podem ser vistos no domínio da frequência. E é por isso que você consegue identificar o ciclo, por isso que você pode suavizar uma série removendo o ruído, tá? E a partir disso você pode fazer maravilhas, tá bom? Então, sem nenhuma matemática, isso é a transformada rápida de Fourier e suas aplicações. Como é que você vai fazer isso no Python? Eu gostaria que de coração vocês se atentassem a certas nuances e a certos detalhes que, fazem você entender todo o contexto e, fazem você naturalmente não cometer nenhum erro, tá? Que pode acontecer e acontece até com certa frequência, tá? Lembrando, tá, que este código estará disponível no site do Outspoken Market, www.outspokenmarket.com. Você vai lá na parte de cursos gratuitos, cursos do Python para finanças quant e você consegue ter a análise, tá? Então você tem aqui as bibliotecas necessárias, tá? Que é o NumPy, Pandas, o Plotly para o gráfico e a parte da transformada de Fourier, da Fast Fourier Transform, transformada rápida, ele está dentro aqui do SciPy no FFTPEC, tá? Que é um submódulo do SciPy, onde você tem justamente a análise de Fourier. E você vê que eu importo seja a FFT, que é a Fast Fourier Transform, como o Inverse FFT, ou seja, da mesma forma que eu vou para o domínio do tempo, eu vou para o domínio da frequência, eu volto para o domínio do tempo, com a inversa. E o Yahoo Finance, tá? Então a gente pega aqui os dados do IBOV de 2000 cravado até 2025, porque na verdade ele vai pegar aí a data mais recente, né? No momento que eu gravo esse vídeo é 3 de dezembro, mas você pode ver isso daqui depois. Lembra só de ajustar para as datas se você estiver vendo isso já em 2025, tá bom? E eu pego só o fechamento. Na verdade, vamos pegar aqui o Adjusted Close, tá? Porque eu só estou interessado nesse sinalzinho aqui, ó. Beleza? Beleza. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai pegar esse Adjusted Close e você vai ter que transformá-los em um array do NumPy. Por isso você usa aqui o ponto values. Porque o ponto de entrada que você tem justamente para a transformada rápida de Fourier é justamente um array NumPy, senão vai dar erro. Tá? Depois a gente só põe aqui o gráfico, onde esse gráfico aqui nada mais nada menos eu ploto o IBOV, tá? Então não tem nada de que nesse mundo. E pessoas, tá? A parte da transformada de Fourier rápida é isso aqui. Então a gente está falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de código, excluindo as linhas de comentário. Tá? Presta atenção. Primeiro, presta atenção. Você vai pegar o comprimento da sua série temporal. Então, quantos dias eu tenho ali? Então, é o comprimento dos dados. Uso a função FFT
no valor dos dados que foram passados para o NumPy para fazer a transformada de Fourier rápida. Depois, o que eu pego? Isso me gera as frequências. Dessas frequências, eu pego, tá, a amplitude. E depois eu uso, por isso que é frequências ABS. Depois eu pego, como eu mudei para o domínio da frequência, tá? Eu pego daí justamente as frequências no novo domínio da série. Por isso que eu expliquei toda aquela história de domínio lá no começo da aula. Vocês veem meu olho divergindo da câmera porque eu estou com o monitor do computador aqui embaixo, a tela do notebook e o monitor grandão aqui em cima. Então, às vezes eu olho para o monitor porque é mais fácil de ver, porque aqui embaixo está em modo apresentação. Aí a vista falha, né? Porque a idade vai chegando e eu estou olhando o grandão aqui em cima. Tá bom? Então eu pego seja o valor do y, que é aquilo que eu expliquei, e o valor do novo x. Quando você plota, quando você tem esse espectro de frequência que a gente fala, que, ou seja, essa variação de amplitude por todo o domínio da frequência, nem tudo serve, nem tudo é necessário. Na verdade, você vai ver que o gráfico ele é geralmente um pico muito grande na frequência de interesse, depois é praticamente zero. Tá? Primeiro ponto. E outra, você não quer pegar a alta frequência, porque a alta frequência para análise de dados vai ser ruído. Não em todos os casos, mas no nosso caso vai ser ruído. Então, eu sigo, tá, com esse cara aqui e filtro o ruído. Ou seja, eu pego apenas, tá, as frequências dominantes. Então, quando eu faço esse limiar aqui e eu pego 10% da frequência absoluta máxima e depois eu tenho a minha frequência filtrada, onde eu pego apenas as frequências que estão acima desses 10%, eu estou tirando um tantão de ruído. Ah, Leandro, eu vi que ele tem um 0,1. Você já sabe, então, você já é meu aluno, você sabe que esse 0,1 você pode brincar e ajustar para encontrar o que você quiser. Tá? Não é escrito em pedra esse daqui. Quando eu falo, não muda, esse número é bom porque é um número que eu pesquisei e deu certo. Tá? 0,1 é um bom começo dessa vez, vamos colocar dessa forma. Beleza. Aí eu pego esses caras que eu filtrei, tá? E aplico a transformada inversa de Fourier, tá? Só na parte dos números reais. Aí aqui a gente entraria numa discussão de número, não vou entrar no número imaginário real, componente. Só acredite em mim que você pega justamente essa parte aqui. Senão eu tenho que introduzir e dar uma aula de série Fourier, tá? E de transformado. Beleza, você inverte, ou seja, você voltou do domínio da frequência para o domínio do tempo, só que tirando o ruído. E aí você, portanto, reconstrói a série temporal nesse período que você usou no domínio original. E agora você vai pôr esse cara no gráfico. Então isso aqui é só plotar gráfico. Tá? Não tem nada demais. Olha que legal. Essa é a série original. Então isso aqui é o IBOV lá do ano 2000, tá? Até o dia presente. Beleza. Aqui embaixo nós temos a série de Fourier suavizada e a série, o IBOV original, que é esse aqui, tá? Ou seja, você conseguiu... Por que a gente fala de ciclo? Você tá vendo que você eliminou os ruídos? Então você tem, ó, aqui o IBOV começa a subir, aqui o IBOV, beleza, né? Que teve lá o crise de 2008. Depois ele recupera, depois ele segue o ciclo, tá? Marca fundo do ciclo, o mercado ainda vai um pouco, depois ele sobe, tá? Então é uma puta ferramenta. Porém, contudo, todavia, entretanto, esta análise é uma fotografia, tá?
é uma análise estática do sinal nesse período de tempo. Se eu adicionar um novo dado, porque aqui você está falando, puta, Leandro, então o Ibovespa está num topo aqui e a gente está sinalizando na série de Fourier uma baixa, porque a gente já marcou o topo, então eu vou vender Ibov. Pode até ser, mas você tem que atentar ao seguinte, que toda vez que você inserir um novo dado, você mudou esse intervalo da sua fotografia. E quando você mudou esse intervalo da sua fotografia, seja você mantendo o original aqui, o início original, ou seja você deslocando essa janela, beleza, entrou um dia novo, eu avanço um dia lá no começo, entrou outro dia novo, então você tem essa janela, você está sempre pegando fotografias. Então você muda o cálculo do sinal. E é aqui que todo mundo erra, porque as pessoas esquecem desse detalhe. Tá? E você tem um problema da cauda justamente por causa disso. Você vê que é bastante discrepante? Tá? E pode te dar outros problemas do tipo. Tanto é verdade que, tá? Se eu mudar esse cara aqui para 2010 e rodar esse cara aqui de novo, você entendeu? Ó, beleza, Leandro, continua caindo, tá? Porque a gente tá com uma frequência grande. Se eu permitir um pouco mais de ruído, ao invés de 0,1 eu colocar 0,05 da amplitude, tá? Não mudou muito. Acho que eu tenho que ser um pouco mais ignorante aqui, pegando, tá? Ó, eu literalmente vou overfitar o Ibov. Mas repito, isso não condiz com a realidade. Porque se aqui ele inverte e o mercado começa a subir, ele pode fazer exatamente igual aqui, ó. Aqui o mercado estava descendo, só que ele continuou subindo e ele vai ajustar. Então ele passa sem fazer o fundinho. Então você sacou que esse parâmetro que você usa aqui, ele serve para controlar, entre aspas, esse overfit, esse super ajuste da transformada de Fourier na sua série de dados. Tá? Então, esse é um ponto de atenção que você tem que ter sempre. Tá? Se eu reduzo aqui para 2015, para ficar um pouco mais, tá? Assim, overfitado. Vamos voltar ao 01 que estava antes. Não era 01. E burro. Era 01. Isso. Olha o ciclão aqui. Tá? Você viu que muda onde ele faz o fundo e o topo. Isso, ou seja, é como se você adicionar um novo dado, você altera o dado passado. Quando você muda a janela de tempo. Tá? É assim, porque a análise é naquele intervalo, matematicamente falando. Vamos colocar outra coisa aqui? Sei lá, vamos colocar o BRLX. Sei que no Yahoo Finance tem problema, mas a gente tá só pegando o fechamento mesmo, então não importa. Tá? Aqui, ó. Você tá vendo? Tem uns probleminhas de dados aqui, mas dá pra gente pegar o princípio. Mas ele pega. Tá? E aí você pode fazer isso com aquilo que você quiser. Leandro, então o que eu tenho que fazer? Bem, você tem que assinar o Outspoken Market. Tá? Ó, você tá vendo? Ele vai ter esse problema aqui da cauda. Você entendeu? É complicado. Então alguém pode falar assim, não serve pra nada. Né? Não, serve pra muita coisa. Principalmente a parte que eu vou ensinar. Né? Aí é só pra quem é aluno do MNP, para quando você faz um predict desse cara aqui. Aí você projeta isso no tempo. Você não tem esses problemas de cauda, nem problema de inserir dado novo. Antes da gente iniciar aquilo ali, tá? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. É legal pro preço? Com certeza, absoluta. Olha isso aqui. Tá? Bem legal mesmo. Agora, vamos fazer uma outra coisa? Vamos voltar no Ibov. E nesse Adjusted Close aqui, vamos fazer uma média móvel. Tá? 20 períodos. Quando você adiciona uma média móvel a uma série,
você está fazendo aquilo que a gente chama de filtro passa baixas, tá? Então você pega, você remove o ruído, que é alta frequência, e você deixa passar só a baixa frequência. Por isso que fica suavizado. Claro, o preço que você paga por isso é justamente você ter o atraso no sinal. Aí não tem milagre, né, pessoal? Mas enfim. Agora, olha que legal. E o quanto mais consistente... Então aqui é a média de 20, tá? Você viu que ele não pegou. Porque você não tem frequências, tá, necessárias. Se eu baixo esse cara aqui, tá vendo? Eu não pego. Então, se eu baixo, tá? Eu teria que encontrar uma frequência que é, se eu zerar, tá? Meu filtro, ou seja, eu tô pegando tudo, você vê que mesmo assim não dá, ou seja, eu não tenho no domínio da frequência a análise ou a transformada com nenhum espectro de frequência que me dê alguma coisa interessante, tá? Então, toma cuidado com isso, porque isso pode ser um problema. Se você muda, sei lá, para uma volatilidade, tá? Tá vendo? Você também não tem. É zero. Então, você precisa, quando você tem esse tipo de situação, só prestar atenção que você vai ter justamente... Peguei esse cara aqui, deixa eu só fazer um outro teste aqui, vamos colocar um pouco mais... Tá vendo? Ó, mesmo que eu reduza o tempo, tá? Quando dá tudo zero, por isso que eu queria pegar esse exemplo, é porque você não teve ali nenhuma frequência notável durante a transformação, então você não consegue pegar aquela variação. Isso torna, de fato, isso aqui muito poderoso. Agora imagine se você tem algo assim para uma volatilidade mais trabalhada. Dá para fazer bastante coisa, meus queridos, bastante coisa, tá? Então, é muito importante também, e você pode até levar isso em consideração, que por mais que isso daqui também seja uma fotografia, então você teve essa análise, ela não deixa de ser útil, por mais que você não possa projetar a previsão, né, nesse contexto, porque aqui para os alunos eu vou ensinar, mas o ponto é o seguinte: o mercado para determinados instrumentos, tá, ele é cíclico. E aí isso pode te ajudar. Eu não me lembro agora, tá? Como é que fala? O gráfico, o código do petróleo, por exemplo. Mas se você colocar aqui alguma commodity que tenha uma determinada volatilidade, não, sazonalidade, ou um sinal que tenha sazonalidade, você pode usar isso daqui para pegar a sazonalidade. Então, por mais que você não possa fazer a projeção futura, utilizando essa ferramenta até aqui, esse ponto que eu estou ensinando, mas você sabe, ó, eu tive aqui um pico, então foram um intervalo de 11 anos. Será que o Ibov tem 11 anos, tá, de ciclos? A gente não tem, infelizmente, muitos dados, tá? Mas aqui, ó, eu tive um pico aqui 2002, 2010, são 8 anos, né? Não exatamente aqui tem alguma coisa, mas se eu reduzo a frequência, tá, o filtro das frequências, bem, eu acho outros picos, tá? Aí você pode ver 4, 5, tá, aqui 8, 11, opa, tem quase um 4 anos aqui, eu faço um topo, tá? Entende o que eu estou querendo dizer? Você pode fazer esse tipo de análise e ver. Se você tem uma série muito longa, vamos colocar aqui o GSPC, que é o SP500, normalmente eles têm uma granularidade, ó, que tem desde 1940. É ignorante, né? Mas ó, você tá vendo? Ó, você tem ciclos de 4 em 4 anos, quase, tá? Ó, mas esse é o ponto que eu estou dizendo. 2000, 2004, tá? Aqui dão 2007, 11, de 3 a 4 anos os ciclos do, ó, 18, 15,
tá? Os ciclos do SP500 é de 3, 4 anos. Sacou o princípio? Tá? É legal pra caramba. Leandro, pergunta que talvez eu gostaria que você me fizesse. Ó, aqui eu diminuo a frequência, eu pego até, eu aumento, né, a visão, mas eu pego de 6 em 6 aqui. Entre 6 e 8 anos, tá vendo? Aí pega certinho os grandes ciclos. Ó, é isso aí, entre 6 e 8 anos, bicho, que ele pega aqui. Você entendeu? Tem alguma coisa que você pode medir. Leandro, essa dimensionalidade aqui, porque aqui você tinha 6.000 pontos, aqui você tinha um SP500 a 8, 11, né? Dá diferença? Dá. Se você normaliza esse cara ou se você tenta ajustar ele, você pode ter uma ideia bacana, tá bom? Beleza, meus queridos? Então, pro pessoal do YouTube, eu me despeço, tá? A gente se vê aí numa próxima. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito e compartilhar o vídeo. E agora a gente continua para os nossos amigos do OMNP.